para contemplar a beleza da sua formosura e aprender do seu tempo. Que Deus abençoe a todos, debaixo da graça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Eu gosto muito do versículo que diz: mesmo tendo pouca força, não tenho negado teu nome. Então, mesmo com pouca força, Antônio Félix, que Deus abençoe, meu irmão, e dando saúde, paz, prosperidade, alegria. E estamos aqui num só pensamento, que é de falar algo de Deus, de estarmos envolvidos com as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Todos os sábados, né? Só não no primeiro sábado, nós não vamos fazer a live porque ela é Santa Ceia na sede. Nós não vamos fazer a live no primeiro sábado do mês. Mas os demais sábados, às 8 horas, nós estaremos fazendo as lives. E também nas quarta-feiras, 8 horas, também nós estaremos fazendo uma live, né? Falando de Jesus para quem quer ouvir, dizendo algo. O Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado força para continuar essa batalha, essa luta espiritual, né? Isso é um dever de todo cristão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vemos pessoas aí nos últimos dias levantando bandeiras. É o único e suficiente Salvador, aquele que preenche o nosso vazio, aquele que nós, tendo a sua presença, para mais pessoas, né? Isso é bom. Vamos ler um texto bíblico que se encontra aqui em Mateus capítulo 8, versículo de número 2, que diz assim: e eis que veio um homem leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Nós vemos aqui um relato bíblico acerca de um homem que foi ao encontro de Jesus. Eu quero titular esta palavra com o seguinte tema: aquele que vem a Cristo não volta da mesma forma que veio. Ele não volta da mesma forma que veio. A lepra naquela época era algo terrível. Hoje a medicina já tem controle sobre essa doença. Mas nos tempos de Jesus, quem pegava lepra, ele era afastado da sociedade. Ele teria que deixar
sua família, ele teria que deixar os seus parentes, ele teria que deixar os seus amigos, o seu convívio em meio à sociedade, e ir para um lugar isolado onde tinha mais pessoas com a mesma doença. O que me chama a atenção nesse texto é porque esse homem colocou um desejo no coração de ir ao encontro de Jesus. Eu ainda não vi na Bíblia Sagrada quem vai ao encontro de Jesus voltar da mesma maneira. Ele colocou um desejo no seu coração de se encontrar com Jesus. O interessante é que ele foi com um propósito. Ele não foi para reclamar de Jesus a sua situação. Ele não foi ali para chegar diante de Jesus unicamente para pedir a sua cura. Não. Ele foi com desejo no coração de adorá-lo. E a Bíblia diz que ele, chegando próximo a Jesus, ele o adorou. Ele se prostrou aos seus pés e o adorou. E disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me tornar limpo. Quando nós adoramos a Deus, as coisas ficam mais fáceis. E naquela mesma hora, Jesus liberou a palavra, a vida daquele homem foi transformada. Unicamente porque ele foi ao encontro de Jesus para o adorar. Do convívio daquela sociedade. E se ele encontrasse alguém no caminho, mesmo que viesse ajudar, ele tinha que gritar antes de encontrar o lugar certo. Ele foi ao encontro daquele que pode fazer todas as coisas. E ali a sua vida foi transformada. Foi transformada unicamente porque ele teve um encontro com Deus. Eu faço uma pergunta para nós. Será que nós estamos andando rumo aos céus? Ele não olhou para trás, ele não foi perguntar o que é que ele tinha feito, não. Naquele momento, Jesus curou aquele homem. Nós vivemos num mundo onde existe uma lepra chamada pecado, que também afasta o homem da convivência de sua família, da convivência dos seus amigos. E muitas vezes o pecado leva o homem para o presídio, distancia o homem dos seus. E muitas vezes o pecado leva o homem até a sepultura. Nós vemos que esta lepra chamada pecado, ela tem causado na humanidade uma grande destruição. Mas ainda há uma esperança. Vá ao encontro de Jesus, ou vamos ao encontro de Jesus. Ou precisamos ir ao encontro de Jesus. Este homem, ele estava decidido. Para ele não tinha mais solução, mas ele tomou uma decisão. Eu vou procurar alguém que pode fazer com que eu possa ser curado. Quantas pessoas nesse momento estão desanimadas? Pessoas querendo até cometer suicídios.
Mas ainda há uma esperança. Vamos ao encontro de Jesus. Se chegue para Deus. Se aproxime de Deus. E pode ter certeza que as coisas vão mudar. Essa lepra chamada pecado, ela tem se alastrado no mundo inteiro. E não tem solução. Nós não temos a solução, mas sabemos quem é a solução. A solução é Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus desce do monte. Junto com ele vem uma grande multidão. E ali ele encontra esse homem decidido ali a adorar. O interessante é que, se você for ler os textos que vêm, você vai ver que Jesus está pregando e um homem por nome Jário estava numa situação muito difícil. Sua filha estava enferma ou já morta. E ele vem ao encontro de Jesus. E quando ele chega próximo de Jesus, ele se prostra e também o adora. E ele fala acerca da sua filha que está em casa moribunda. Está em sua casa já quase morta ou morta. E Jesus disse: eu irei contigo para curá-la. Mas só que quando Jesus diz: eu irei contigo, chega alguém e diz: olha, Jário, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E ali Jesus olha para aquele homem, para Jário, e diz: olha, Jário, crê somente. Creia. Muitas vezes nós não vencemos na vida porque nós não cremos. Muitas vezes o milagre não é feito na sua vida, não é realizado na sua vida porque você não crê, porque eu não creio realmente que Deus pode fazer, porque eu não me entrego assim como aquele leproso se entregou diante de Deus, chegou diante de Jesus ali, se prostrou, colocar o rosto no pó e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jário já estava desenganado. Chegou alguém e acabou com o restinho da fé que ele tinha. Só, olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Para Jário e para os demais ali, ela estava morta. Mas para Jesus ela apenas dormia. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei qual é a situação da sua vida, porque todos nós temos problemas e muitos deles que resolvem é nós mesmos. Mas existe problema que só Deus resolve. E aí nós vemos algo interessante, que para Deus, para Jesus, ela apenas estava dormindo. Ali o maior inimigo de todos os homens, chamado a morte, teve que partir em retirada, porque Jesus estava ali. Porque aquele homem foi ao encontro de Jesus. De sangue. E já tinha gastado tudo quanto tinha. E não tinha achado solução. Ei, há solução em Jesus. Há solução para mim. Há solução para esta humanidade. Jesus é a solução. Aquela mulher tinha gastado tudo quanto tinha, mas ela colocou também um desejo no seu coração e ela disse consigo mesmo: eu vou ao encontro de Jesus e o que serei curada. E ela foi rompendo a multidão. Eu não sei o que te impede de chegar a Deus. Para aquela mulher, para aquele homem,
leproso era a sua própria doença. Para aquela mulher, era a multidão que a empurrava, que a rejeitava, mas ela foi ao encontro de Jesus. E ela tocou em Jesus. E a Bíblia relata que quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Por que Jesus parou? Porque o mais interessado em fazer o milagre na tua vida não é unicamente só você, mas o mais interessado é Jesus. Em investir na tua vida, em fazer algo diferente na tua vida, em transformar a tua vida. O mais interessado é ele. Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Por quê? Ele queria abençoar alguém. Ou já tinha abençoado, porque ele já sabia que aquela mulher vinha ali. E quando ele para, ele diz: alguém me tocou? E os discípulos olham para um lado e para o outro e vê a multidão apertando e diz: Senhor, existem muitas pessoas aqui te tocando. E ali Jesus disse: ei, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder. Quando você toca em Jesus, com fé, o poder é liberado imediatamente. Aquela mulher foi curada instantaneamente. É isso que Jesus quer fazer na tua vida, se você crê. Aquela mulher que não tinha mais esperança, agora estava com medo, porque quando Jesus parou e disse: olha, alguém me tocou, quem foi que me tocou? E olhou para um lado e para o outro, ela se manifestou dizendo: Senhor, foi eu quem te toquei. E Jesus, com seu amor tremendo, disse: vai, a tua fé te salvou. Ah, se toda a humanidade entendesse o que é que significa tocar em Jesus, o que é que significa adorar Jesus, o que é que significa estar próximo de Jesus, que o mundo não estaria dessa forma. Aquela mulher deixou para ir ao encontro de Jesus, depois que tinha gastado tudo. Não faça isso. Vá logo ao encontro de Jesus, antes de você gastar tudo. Ela primeiro gastou tudo quanto tinha. Ei, não faça isso. Não. Vá agora com tudo que você tem, porque Jesus quer te abençoar. Jesus quer te abençoar. E Jesus continua, porque tinha uma missão. A filha de Jário estava já morta, já tinha chegado o recado, já tinham falado que ela já estava morta. E quando Jesus chega lá, vê o movimento, as pessoas chorando, se lamentando, confortando a mãe, e Jário também não estava, com certeza, crendo verdadeiramente. E Jesus disse: olha, vocês não chorem porque a menina não está morta, ela apenas dorme. E ali as pessoas ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus falou aquilo. E aí o Senhor disse: olha, Jário, manda que esse povo saia. Vem cá, Pedro, Tiago e João, vamos ali juntamente com os pais. E quando chegou lá, a menina estava morta. Mas quando a morte viu a vida, que é Jesus, quando Jesus pegou na mão daquela menina, eu posso ver pelos olhos da fé a morte partindo em retirada da vida daquela criança. E Jesus chega e diz: menina, levanta-te. E ela se levanta. Esse Jesus que curou a filha de Jário é o mesmo Jesus que quer curar a tua vida. Eu vou liberar uma palavra que Jesus liberou lá para Jário. Quando chegou o desânimo, quando chegou o momento da perca, realmente já estava morta, Jesus disse para Jário: crê
somente. Se nós entendemos o que é que significa essa palavra, quando chegar a dificuldade na nossa vida, a enfermidade, seja lá o que for, nós podemos ver pela fé Jesus dizendo, crê somente. E nós, com fé, já estamos vendo o milagre acontecer. Aquele homem foi ao encontro de Jesus de sangue. Jário foi ao encontro de Jesus e a sua filha foi ressuscitada. Eu faço uma pergunta para você. O que é que você está esperando para ir ao encontro de Jesus? O que é? Podemos ver aquela mulher chegando em casa e também arrumando o resto das coisas que ela tinha, porque já tinha gastado tudo, e fazendo festa ali porque estava restaurada. Unicamente porque foi ao encontro de Jesus. Nós podemos ver na casa de Jário, onde estava um velório, onde as pessoas estavam chorando, agora estava havendo festa, alegria. Unicamente porque ele foi ao encontro de Jesus. Precisa nós fazermos uma coisa. E o que é? Irmos ao encontro de Jesus. Ele está dizendo, vinde a mim, só os ricos, só os bonitos, só os inteligentes. Não. Ele está dizendo, vinde a mim, todos. Jesus está te chamando. Quantos e quantos livramentos Deus já te deu? Quantos e quantos ao encontro do dono da vida? Vivemos numa época onde a tribulação é tremenda, de remédios para dormir. Quanto mais tem, mais quer. E muitos não estão nem se preocupando com a sua vida eterna. E todos os dias nós vemos pessoas passando dessa vida para outra, sem Jesus. O que Jesus tem para você, o que Jesus tem para mim, ninguém pode tirar, nem mesmo a morte. Porque ele foi preparar um lugar para aqueles que vai ao seu encontro. Ele foi preparar um lugar para aqueles que querem um compromisso com ele. Então, nesta oportunidade, eu quero fazer um apelo. E você que está aí distante, porque nosso Deus é Deus de perto, mas é também Deus de longe. Ele está aqui, mas ele também está aí. Você pode falar no seu coração, Jesus, eu vou ao teu encontro. E aquilo que eu não posso fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Quantas e quantos lares estão sendo destruídos, quantas separações, quantas pessoas na droga, quantas pessoas vivendo uma vida terrível, rejeitado pela sociedade, nas calçadas, sendo esquecido de todos. Mas Jesus não se esquece de ninguém. Jesus não se esquece de nenhum de nós. Então, conta para Jesus aí qual é o teu problema. Eu sou apenas um canal para ser usado por Deus. Eu tenho meus problemas, minhas lutas também, meus traumas, mas eu tenho a palavra para me confortar nela. Todos nós temos dificuldade enquanto nós estivermos aqui.
Mas Jesus quer nos ajudar, Jesus quer te ajudar, Jesus quer te tirar deste caminho que não é do agrado de Deus, que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final deles é morte. E não só morte física, mas sim também morte eterna. Crê somente e verás a glória de Deus. Houve festa na casa do ex-leproso, e houve festa na casa da ex-mulher, da casa onde estava havendo um velório. Ei, Deus quer fazer festa contigo, festa na tua vida. Deus quer que você se alegre. Jesus quer participar do teu convívio, do teu trabalho, do teu ir, do teu voltar, da tua família. Ele quer ter um espaço à mesa, aonde você se alimenta. Ele quer ter um espaço ao lado da cama, aonde você dorme. Ele quer ter um espaço no teu coração. E pode ter certeza que nós podemos cantar que somos o povo mais feliz da terra, muitas vezes sem termos nada materialmente, mas temos a presença de Deus. A presença de Deus na vida do leproso trouxe cura. A presença de Deus na vida daquela mulher trouxe cura. A presença de Deus na vida de Jário trouxe a ressurreição da sua filha. A presença de Deus na tua vida vai fazer um mover tão tremendo que você nunca mais será o mesmo. A presença de Deus na nossa vida faz um mover tão tremendo que as pessoas vão olhar e vão dizer: ali o ex tal, o ex isso, o ex aquilo, fazia, mas agora não faz mal, não faz mais. Por quê? A presença de Deus está fazendo parte da sua vida. Muitas vezes nós queremos prosperar e tal e tudo, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Vivemos no mundo do consumismo, as pessoas lutando, quanto mais tem, mais quer, adquirindo enfermidades por não dormir, por se preocupar tanto, já tendo muito. Mas Jesus é a solução para esta humanidade. Sofrimentos e mais sofrimentos, mas se você se aproximar de Deus, se você for ao encontro de Jesus para o adorá-lo, a Bíblia nos relata dizendo: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria é certeza. A vitória é certa na vida daqueles que vão ao encontro de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você novamente. O que é que você está esperando? Vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus, meu amigo. A Bíblia diz lá em João 15, versículo 5, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá. Nós lutamos, nós corremos, mas tudo termina numa sepultura. Jesus tem vida eterna para você. Ele te ama de tal forma que não há compreensão. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Jesus já te conhecia. Deus já tinha um plano para a sua vida. Muitas vezes nós sofremos porque nós olhamos para um lado e para o outro, fazemos planos e colocamos as pessoas nos nossos planos. E esquecemos de colocar Jesus em primeiro lugar. Porque nós quanto tinha. A filha de Jário já estava morta. Jesus é perito em fazer milagres aonde não existe mais solução. Ela estava morta, ele ressuscitou. Estava enferma, ele curou.
transformou o ambiente, transformou a vida daquelas pessoas, unicamente porque elas tomaram a decisão de ir ao encontro de Jesus. Então você hoje tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de se aproximarmos de Deus, e se chegarmos para Deus, Senhor, eu estou indo ao teu encontro, mas tu sabe quem eu sou. Minha oração é essa. Eu digo, Senhor, eu sou caba ruim, eu não presto. Tu conheces meus defeitos, tu sabe que eu sou falho. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te peço, Deus, libertação, mas eu vou ao teu encontro, mesmo assim, sabendo que o Senhor pode me purificar. Então vá ao encontro de Jesus da maneira que você está. Porque vai ser Ele quem vai dizer, eu quero te purificar. Seja limpo. Isso é algo maravilhoso. Deus quer restaurar a tua família. Dificilmente nós colocamos Jesus nos nossos projetos. Mas hoje você está sendo advertido pela palavra a fazer ou a ter um relacionamento com Deus, para parar de bater tanto com a cara na parede, pensando que a sua felicidade, a sua bênção vai vir de homens, de políticos ou de outros lugares. Não. A nossa felicidade, ela está em Jesus. A fonte da vida é Jesus. É tanto que ele diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo inteiro é muita coisa. Mas a alma vale mais do que o mundo inteiro. E o interessante é que, o que eu acho, é que o amor de Deus é tão grandioso, que ele fez com que seu Filho, Jesus Cristo, viesse à Terra, unicamente por amor, meu amigo, a você. Deus não precisa de nós, porque Ele já é Deus, é o dono de tudo. Nós é quem precisamos de Jesus. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas Jesus é a solução. De uma coisa eu sei. Jesus é a solução. Amém? Que Deus abençoe a todos aqui que entraram, né, na live. É o Jefferson, meu amigo. Né, o Ítalo também, Tavares. Né, nós temos um canal no YouTube, né? Trio Voz do Evangelho, onde nós pregamos a palavra. Essa live vai estar lá no canal. Trio Voz do Evangelho. Se inscreva no canal. E nós não vamos parar. Pode ter certeza, nós não vamos parar. Então eu vou fazer uma oração por você, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí, né? Aqui é o Ailton, né? Ailton Pereira, né? O Alvino, ali de Minas, né? Alvino, rapaz, tô com saudade. Saudade de você. Trabalhei muito junto. Eu falei em você hoje. Em você, Antônio, contando testemunho do que Deus fez em nossa vida. Né? Do que Deus fez nas nossas vidas, né? Jefferson, que Deus te abençoe grandemente. Ailton Pereira, aí do Cardoso, né? Que Deus continue te abençoando. Você e toda a sua família, né? O Ítalo Tavares, né? Que é o fundador do trio Voz do Evangelho. Que Deus te abençoe. Nós temos também cerca de 60 louvores que Deus nos deu, a autoria nossa. Foi Deus que nos deu. A autoria de Deus, mas a composição são nossas, né? Porque o autor é Deus, mas nós somos o canal que Deus nos deu a letra e nós fizemos ali os hinos.
Já mais de 60 hinos. Eu nunca pensei nesse talento que Deus nos deu, tanto a mim como ao Ítalo, coisas lindas, né? E eu quero também avisar para vocês que toda quarta-feira, 8 horas, nós estaremos fazendo essa live. E os sábados, aos sábados, também nós estaremos fazendo também às 8 horas. Só não no primeiro sábado, porque no primeiro sábado é Santa Ceia na sede e eu não quero colidir com nenhuma programação, né, da nossa igreja, de maneira nenhuma. Eu quero apenas somar, né? E aí, mas vai ter na quarta-feira, vai ter no sábado e também aos domingos, durante o dia 12 horas, também nós estaremos fazendo outra live. Você pode participar, né, compartilhar com seus amigos, né, para que também sejam abençoados. Porque isso aqui não é meu, não. Isso aqui é de Deus, é uma palavra de Deus, né? Pois vamos fazer uma oração, vou orar por você agora, pedindo a Deus para te abençoar. Porque quando eu peço a Deus para te abençoar, eu também sou abençoado. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, te agradeço, meu Deus, por essas vidas, Pai, que estão participando dessa live, por aqueles que vão participar, porque essa live vai está no YouTube, ó Deus, no canal Trio Voz do Evangelho. Deus, abençoa cada vida, Senhor. Te peço, Deus, uma bênção especial para as famílias. Meu Deus, entra com providência, Pai, nas famílias, que haja paz em meus lares, que haja paz em meio aos casais, que haja reconciliação. Deus, não deixa que, ó Senhor da glória, seja destruído, ó Deus, a família. Mas, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua presença nesses lares vai fazer toda a diferença. Deus, abençoa todo mundo, porque essa live está no mundo inteiro. Então, abençoa, Pai, todos aqueles que estão, Pai, nos hospitais, já desenganados pelos médicos. Te pedimos, socorre, Senhor, essas vidas. Faz, Pai, o milagre na vida de cada um, ó Deus. Senhor, Tu és maravilhoso e nos conhece.